Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, 22º domingo do tempo comum, dia dos catequistas. Parabéns você, catequista, na sua comunidade que exerce o serviço de vocação amada por Deus. Muito obrigado. Hoje, as primeiras leituras trazem para nós Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 a 2, de 6 a 8. E a carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 17 a 18, 21b, 22 e 27. Vamos às leituras. Agora, Israel, ouvi as leis e os costumes que vos ensino. Ponde-os em prática para que vivais e entreis para tomar posse da terra que vos dá Javé, de vossos pais. Nada acrescentareis aos que vos mando, e nada lhes tirarei, mas observareis os mandamentos de Javé, vosso Deus, que vos prescrevo. Observai-os e cumpri-os, pois serão eles vossa sabedoria e vossa inteligência aos olhos dos povos, os quais, ao ouvirem falar de todas essas leis, dirão: essa grande nação é o único povo sábio e sensato. De fato, que grande nação existe, da qual a divindade tanto se aproxima como está perto de nós, Javé nosso Deus, toda vez que o invocamos. Que grande nação possui leis e costumes como toda esta lei que hoje vos proponho. Palavra do Senhor, graças a Deus. E a segunda leitura. Irmãos, toda dádiva preciosa e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, na qual não existe nenhuma variação, nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos de algum modo as primícias dentre as suas criaturas. Não vos contenteis em ouvi-la apenas, enganando-vos a vós mesmos. A palavra implantada em vós e que pode salvar vidas. Coloca em prática. A religião pura e sem mancha aos olhos de Deus Pai é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em suas provações e não se deixar contaminar por este mundo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, minhas irmãs e meus irmãos, na primeira leitura, o autor do livro fala para nós que não se vive a religião olhando para o passado, as tradições, mas para o presente, baseado na fé e na presença de Deus. A presença de Deus obriga o povo a assumir um estilo de vida bem diferente do que eles viviam, dos outros povos, e apresenta-se diante destes como um povo ligado de modo todo especial ao Deus Javé. E esse trecho ele testemunha o orgulho que Israel tinha por causa da lei e da convicção de que essa lei superava em sabedoria todas as outras, porque era a lei que Deus deu para que eles seguissem. Tinha-se a certeza de que, seguindo toda a lei de Deus, nada precisava acrescentar ou tirar dela, e sim, seguindo a ela, poderia se adquirir a sabedoria. E a carta de Tiago, ela é dominada pelo termo de tentação. Embora ela seja meio difícil de ficar subdividindo, ela é concebida como uma prova de estarmos avaliando
a virtude, ou, ao contrário, como o incitamento do mal. Mas ninguém pode fazer o bem se não procede o bem de Deus. E de fato, Deus não é nada princípio do mal, mas sim ele é a origem de todo o bem, porque o Senhor nos ama e se dedica totalmente a nós. E particularmente, ele regenerou as nossas vidas e operou em nós a palavra de verdade, que é Jesus Cristo, transmitindo através de seus ensinamentos tudo o que nós aprendemos de bondade para com os nossos irmãos. E ele impõe também para todos nós cristãos a docilidade em acolher a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo para podermos colocar em prática. A verdadeira religião é viver no amor. E no trechinho final dessa leitura, ele põe para nós assistirmos aos órfãos e as viúvas e não deixar se contaminar pelo mundo. Por que os órfãos e as viúvas? Que os órfãos ficavam desamparados, sem ninguém para cuidar deles, e as viúvas também, elas não tinham oportunidade e ninguém que respondesse por elas. Uma mulher que perdesse o marido ficava sem voz e nem vez, e as pessoas, os sacerdotes, os juízes, as autoridades desconheciam que elas tinham vontade própria. Então, tinham pessoas designadas na igreja para poder cuidar desses órfãos e das viúvas, para poder responder por elas, para ajudá-las a tratar dos negócios, pois pela lei mosaica elas não tinham a quem recorrer. E São Tiago fala isso para nós, para que nós possamos sim praticar a bondade e o verdadeiro amor para essas pessoas. E como o Evangelho também fala das pessoas que se preocupam muito pelas coisas exteriores. Jesus critica os fariseus, pois eles acabam falando sobre as tradições que os discípulos de Jesus não seguem. E Jesus fala com eles que o critério que é proposto, que as tradições servem para disfarçar a perversidade dos fariseus e para manter o coração unido a Deus. Então não adianta só fazer as coisas externas se não tiver o coração puro para poder ajudar as pessoas. E ele frisa o que nós já conhecemos, que não é o que contamina o homem, aquilo que entra no homem, mas sim o que sai do coração. Se não tivermos um coração puro, bondoso, generoso e caridoso, nós não conseguimos chegar à perfeição que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, minha irmã, muito obrigado, meu irmão, pela nossa companhia, por acompanhar cada dia nós nos ensinamentos que Cristo nos designa. E que o Senhor possa nos abençoar esse domingo e essa semana para todos nós. E mais uma vez, parabéns, catequistas. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Primeiras Leituras.